Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui mais uma aula de gestão de planejamento tributário, ok? Nessa aula vamos falar aí da gestão de riscos fiscais e do contencioso tributário, ok? Então vamos ao nosso slide. Aqui no nosso slide nós vamos trazer a definição, tá? Então, introdução conceitual, o que é risco fiscal? Então vamos à característica de risco fiscal. Risco fiscal representa o que? A probabilidade de ocorrências de eventos adversos, ok? Relacionados às obrigações tributárias da empresa, que podem resultar em prejuízos, sejam eles financeiros, operacionais ou reputacionais. Então nós temos aí três tipos de prejuízo. Então, o que a gestão de risco vai fazer? Vai estudar essas possibilidades a fim de minimizar essa probabilidade de ocorrência. Esse conceito está intrinsecamente ligado à complexidade do sistema tributário brasileiro, caracterizado por múltiplas esferas de competência, ou seja, as esferas federal, da União, ok? Estadual e municipal. Constante mudanças legislativas, então as mutações legislativas, tá? Então nós vimos aí que desde 1988 nós tivemos quase meio milhão, tá? Então, quase 500 mil novas legislações e interpretações diferentes entre contribuintes e fisco, ou seja, como eles visualizam essas mudanças legislativas. A incerteza normativa surge quando textos legais apresentam ambiguidade ou lacunas que permitem o quê? Interpretações distintas. Por exemplo, na definição de insumos para fins de creditamento do PIS/COFINS, tem gerado grande controvérsia jurídica há anos, criando insegurança jurídica para as empresas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui essa ênfase no risco tributário vem se dando ao longo dos anos exatamente pela complexidade do sistema tributário nacional, que é um sistema que advém de diversas normas, diversas legislações, com entes diferentes e que é complexo. Por quê? Porque as normas a cada dia elas se modificam, nascem novos tributos, interpretações são dadas de maneira diferente. E para isso, o empresário ou aquele profissional que trabalha cuidando de diversas empresas, da parte fiscal, que é a parte de tributo, ele tem que estar preparado para tudo isso, para combater e para se adequar a toda essa demanda. E aí que nasce essa disciplina de planejamento tributário, exatamente para estudar todo esse complexo de normas, todo esse complexo de situações tributárias que podem vir a prejudicar a empresa. Ok? E para que a empresa não se sinta prejudicada, muito pelo contrário, para que ela possa planejar diminuindo ali os seus custos tributários, nasce o que nós chamamos de planejamento tributário. Os riscos fiscais influenciam diretamente o processo decisório empresarial. Por quê? Porque se há um grande risco em determinada situação, o empresário ele não vai tomar uma decisão, ok? Uma empresa pode postergar investimentos devido que
incerteza, aquilo que nós falamos. Ele não tem certeza daquilo que pode acontecer. Então ele está no risco que risco alto sobre a tributação de determinada operação. Ou pode optar por estruturas societárias mais complexas para mitigar as posições fiscais. Então, muitas vezes, ele vai mudar até a sua estrutura societária para poder mitigar diminuir essas exposições fiscais. O custo de compliance também aumenta significativamente quando há necessidade de quê? De monitoramento constante de mudanças regulamentares, ou seja, mudança nas legislações e manutenção dos controles internos rigorosos, ou seja, quando eu olho para dentro da empresa e preciso fazer um controle de forma que a minha capacidade operacional, a adequação às normas, aos regulamentos, não possa sair de controle. Então, esse custo de compliance ele vai aumentar. Tá? Por quê? Porque eu preciso monitorar mais. Eu preciso olhar mais as mudanças internas, tá? As regulamentares externas e por aí em diante. O que é compliance, pessoal? E aí eu trouxe aqui, porque nós temos na nossa disciplina, no nosso slide, falando sobre compliance, mas o que é? Nem todos sabem. Então, compliance é o conjunto de práticas e procedimentos para que uma empresa esteja em conformidade com as leis, regulamentos, normas, ética, política interna, garantindo sua integridade, segurança e boa reputação do negócio. A função principal é minimizar o risco, prevenir condutas ilícitas, assegurar um ambiente ético e transparente, protegendo a empresa de penalidades, fortalecendo a imagem perante clientes, investidores e sociedade. Então, a compliance nada mais é do que, por exemplo, eu tenho aqui na minha empresa, eu crio um departamento ou um setor exclusivamente para monitoramento. Monitoramento de quê? Isso aqui, ó. Ok? E aí, com esse monitoramento, eu vou assegurando, vou fortalecendo os padrões que a minha empresa segue e aqui na nossa compliance tributária, tá? Porque estamos olhando aqui a compliance sobre a ótica do tributo, do direito tributário, da gestão tributária, nós vamos ter o quê? Uma mitigação de risco, uma minimização de risco, ó, de pagar mais tributo, ou seja, eu vou pagar menos tributo, bem provavelmente. Por quê? Porque eu estou controlando melhor, eu não vou cair em qualquer situação de pagar, por exemplo, uma multa tributária, algo do tipo. Por quê? Porque eu instituí um departamento para ter esse controle e evitar que saia de controle esse mapeamento, ok? Segundo as pesquisas, do setor, empresas brasileiras destinam, em média, 6% de sua receita bruta para atividades relacionadas ao quê? Ao cumprimento de obrigações fiscais, percentual significativamente superior ao observado em outros países. Então, percentual elevado, 6% da receita bruta para o cumprimento de obrigações tributárias. Valor alto. A gestão eficaz desses riscos tornou a competência estratégica fundamental. Então, quando eu torno uma gestão com eficácia, controlando, tá? Fazendo controle de riscos, eu passo a ter uma competência estratégica fundamental.
Ou seja, eu estou utilizando de estratégia para que tenha um controle. E o risco, ele vem a cada dia mais o quê? Diminuir. Ou até, às vezes ele não vai, a gente chega a um limite que ele não diminui mais, mas às vezes ele permanecer baixo. Ou que nós chamamos de nível de segurança. Ok? Especialmente considerando que autuações fiscais, ou seja, normalmente autuações vêm o quê? De algum ilícito, alguma prática não pontual, tá? Podem comprometer, ou seja, essas atuações normalmente vão demandar o quê? Multa, não é isso? Pode comprometer significativamente o fluxo de caixa, porque se você foi autuado, você vai ter que pagar, seu fluxo de caixa diminui, e a capacidade de investimento das organizações. Se você tem menos recurso financeiro, seu fluxo de caixa for atingido, o que vai acontecer? Você vai ter menos investimento. Primeiro, que você vai ter menos recurso, e como você ficou ali exposto, os investidores vão ver que você não tem muito controle do risco. E muitas vezes o risco alto diminui o quê? A capacidade de investidores externos aportarem recursos na sua organização. É essencial compreender que o risco fiscal não se limita ao pagamento de tributo. Exatamente. Tá? Não se limita, mas engloba toda a exposição decorrente da interpretação e aplicação da legislação tributária. E aí, nem sempre eu pagar o tributo em dia, nem sempre eu controlar os valores que vão ser pagos, eu estou fazendo uma gestão correta. Porque além da obrigação, nós falamos isso aqui já, tá? Tributária principal, que é aquela obrigação em que está relacionada ao pagamento, a recurso financeiro, eu tenho também a obrigação tributária acessória. E essa acessória é a obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Ou seja, o fisco quer que eu faça alguma coisa ou não faça algo. Ok? Vai falar, olha, você vai colocar uma mercadoria em circulação, tem que recolher o ICMS. Ok? Tem que fazer o destaque de ICMS. Então, antes de colocar aquela mercadoria em circulação, você tem que pagar o ICMS. Essa é a obrigação que principal. E a acessória? A emissão da nota fiscal. Porque essa mercadoria não pode circular sem a nota fiscal. Okay? E sem outras obrigações de comunicação ali da Secretaria de Fazenda Estadual para que essa mercadoria transite entre estados. Então existe ali uma comunicação eletrônica a ser feita. Então essa obrigação o quê? Acessória, porque não houve pagamento, mas você teve que tomar algumas medidas. Então, nem sempre vai se limitar à parte de pagamento, à parte obrigacional principal, mas sim, algumas vezes vai ser a secundária. Então tem que administrar as duas coisas. Por quê? Porque o descumprimento de uma obrigação acessória pode se transformar numa obrigação principal através do quê? Da multa. E aí, além de pagar o tributo, eu pago um valor referente ao não pagamento.
a não cumprimento da obrigação acessória, perdão. E aí nós vamos ter riscos legais, aqueles riscos que advêm de não cumprimento da lei, decorre de interpretação divergente da legislação tributária ou mudanças normativas, ok? E aí tem alguns os riscos operacionais, falha nos processos internos de compliance tributário, pode ocorrer erro nos cálculos de tributo, atraso no cumprimento das obrigações acessórias, problemas na escrituração fiscal, falha no sistema de controle interno. Okay? Tudo isso aqui, quando nós olhamos para risco operacional, é para dentro da empresa. Ok? Então, é algum processo interno. Quando eu olho para risco legal, eu estou olhando a empresa em relação ao quê? Ao fisco, à legislação. Ou seja, é algo que está associado a uma exposição externa. Pode decorrer até de uma situação interna, mas essa situação interna vai ter que ser comparada à legislação, à interpretação do... Ou seja, ela tem que ser comparada a algo externo, algo que vem de fora. A mutação legislativa, a interpretação do fisco, ok? A lacuna na legislação, exatamente esses exemplos que estão aqui embaixo. Riscos estratégicos. Quais são os riscos estratégicos? Surgem decisões empresariais que podem ter implicações tributárias não previstas, como reorganização societária, operação de M&A, escolha inadequada de regime tributário, estrutura de preço, transferência de operações de parte relacionada. Ou seja, o que normalmente aconteceu aqui? Planejamento tributário inadequado, reorganização societária com prejuízo, decisões de investimento que não era para ser feito. Então são riscos estratégicos, eu tenho que adotar uma estratégia, eu estou correndo risco. Muitas vezes eu posso errar na minha estratégia. Tá? O que eu faço para errar menos? Estudar todo o mercado, fazer um bom planejamento, aquilo que foi cobrado na prova de vocês, na AP1, tá? Não apenas vincular ao pagamento do tributo. Muitas decisões, tá? Eu tenho que fazer uma simulação. Uma simulação entre regimes tributários. Não basta olhar ali, esse regime é melhor porque a minha empresa ela arrecada 100 mil apenas de receita bruta. Então, em tese, o Simples Nacional é melhor para ela. Você está falando em tese. Você já simulou qual é o lucro que essa empresa tem, o lucro de fato que ela tem, e se compensa para ela manter-se no Simples Nacional? Tem que associar tudo isso. Então, o certo é fazer projeções, simulações. Tá? Então, você vai simular ali no Simples, vai simular no lucro presumido, no lucro real. Muitas vezes, até o lucro real pode ser melhor para essa empresa. Ok? Então, às vezes ela tem ali o lucro de fato bem apertadinho, e que se colocasse ela tanto no Simples como no lucro presumido, poderia se ter ali prejuízo. Então, esse tipo de estratégia que advém do planejamento. E aí, planejamento
é aquilo que vem o quê? Antes. Eu vou tomar uma decisão, antes eu vou verificar o que é melhor, o que não é melhor. Porque depois que eu escolhi, por exemplo, um regime tributário, que é feito lá no início do ano, eu obrigatoriamente tenho que ficar com ele até o final do ano, final do exercício financeiro. Só posso alterar ele no ano seguinte, a não ser que aconteça situações que são previstas em lei. Tá? Mas, em regra, eu não posso alterar. Então, muito cuidado com isso aqui. Riscos reputacionais, ou seja, aqui refere-se à imagem da corporação, do empreendimento. Impactam o quê? Na imagem corporativa, decorrente de questões tributárias, incluindo inclusão de lista de devedores, investigação por sonegação, questionamento por prática de elisão fiscal. Então, aqui, ó, são os questionamentos. Pode afetar o relacionamento com os stakeholders, que são aqueles os interessados, e acesso a alguns mercados. Então, alguns riscos, por exemplo, nós vimos aí, se eu não me engano, foi americano, que teve a emissão de um relatório contábil errado. Isso aí impacta. Por quê? Porque isso aí, além da situação da contabilidade dela, vai impactar o quê? Questões tributárias. E aí provavelmente inclui cadastro restritivo, exposição midiática negativa, perda de confiança, ou seja, os investimentos eles começam a cair. E quando o investimento cai, a tendência é a empresa ter uma queda também. Cada tipo de risco requer uma abordagem específica. Por quê? Porque eu não posso tratar todos os riscos da mesma maneira. A identificação, tá, requer uma abordagem específica de identificação e mitigação. Por exemplo, os riscos legais podem ser antecipados através de monitoramento legislativo, ou seja, eu estou visualizando lá todo dia no jornal reforma tributária. Eu vou esperar a reforma tributária vir. Para uma empresa minha que é grande, que tem uma complexidade fiscal grande, eu vou esperar, aguardar ela vir. Deixa ela vir, deixa aparecer primeiro. Não vou buscar essa informação, não vou me antecipar, não. Eu vou ter problemas. Então, o que eu faço normalmente? Eu me antecipo para que, quando essa reforma venha acontecer, eu já tenho conhecimento do teor que está ali dentro dela, que pode ser aprovado. Eu já me adiantei em diversas situações. E posso ali diminuir diversos prejuízos. Por quê? Porque aqui eu fiz um planejamento tributário. Antes de que a lei entrasse em vigor, eu estava ali verificando o que ia acontecer, o que não ia, o que eu posso melhorar em meu enquadramento. Aí eu também tenho riscos operacionais. Esses daqui, eu não vou olhar para fora, não vou olhar para a lei, não vou olhar lá para o legislativo. Eu vou olhar para dentro da minha empresa. Porque a operação da empresa ocorre onde? Dentro dela. E aí, o que normalmente vai fazer? Controle interno robusto é que vai me dar sustância. Ou seja, eu tenho alguém lá que está verificando a produtividade, está verificando se não está desperdiçando nada, e enquanto isso eu tenho lucro, e os relatórios contábeis se estão de acordo com aquilo que é feito na empresa, se estão sendo recolhidos tributos corretamente. Então, eu estou olhando tudo para dentro da minha empresa. Para quê? Para que
eu não tenha problema. Então, o risco da abordagem ali do risco legal é totalmente do risco operacional. O risco legal eu estou olhando lá para fora, o que vai acontecer ainda. O operacional eu estou olhando para dentro, daquilo que está acontecendo. E aí, para cada um, eu vou tomar uma medida, ok? A classificação adequada permite o desenvolvimento de estratégias direcionadas e alocação eficiente de recursos para a gestão de risco. Gestão preventiva de riscos fiscais. A gestão preventiva é aquela que vem antes, o nome já fala, que prevê, constitui a primeira linha de defesa contra riscos fiscais, sendo significativamente a mais eficiente e econômica que a corretiva ou reativa, ou seja, aquela depois que aconteceu alguma coisa. Esta abordagem baseia-se na identificação proativa de potenciais exposições e implementação de controles adequados para mitigar, ou seja, para diminuir a sua materialização, ou seja, o risco seja materializado. E para isso, o que normalmente nós usamos? Mapeamento de processos. Ok? Mapeamento de processos é uma das situações lá do planejamento estratégico e que nós vamos identificar o quê? Vamos fazer o quê? A identificação e a documentação de todo o processo empresarial. Tudo que ocorre dentro da minha empresa. Eu vou pegar um a um funcionário e vou fazer ali podemos dizer, um checklist de tudo que ele faz, relacionando como que faz. Tá? Então, aqui nós temos um mapeamento de processos. E com esse mapeamento, eu vou monitorando as fases da produtividade. E dentro dessas fases, temos o quê? Eu tenho implicações tributárias. Eu vou chegar no momento que eu vou apurar o tributo. Desde o faturamento até o pagamento desses tributos. Então, existe essa fase. Eu tenho a fase que nasce lá, chega os insumos. A transformação desses insumos, aqui eu, por exemplo, estou falando de fábrica, tá? Em produto. Aqui já nasce um tributo, que é o IPI. Aí esse produto é colocado em circulação, indo para fora. Eu tenho que emitir obrigação acessória, nota fiscal, ok? Eu tenho que fazer o recolhimento do ICMS. Então, todo esse mapeamento eu tenho que fazer para que eu tenha o controle, eu tenha a análise de fluxos da informação, pontos de controle, interfaces entre sistemas. E muitas vezes tudo aquilo que eu estou anotando aqui vai ser feito através de sistemas. Compliance tributário, a implementação do quê? De uma estrutura organizacional, ou seja, uma parte da minha empresa eu dedico exatamente para esse compliance, dedicado ao cumprimento das obrigações fiscais, incluindo a definição de responsabilidade, estabelecimento de rotinas de trabalho e criação de indicadores de performance. Então, aqui eu estou monitorando tudo. A parte fiscal, a responsabilidade de cada um, o estabelecimento de rotina de trabalho, o que cada um vai fazer, o que não vai, a criação de indicadores. Olha, eu tenho setor 1, setor 2, setor 3. Estou monitorando cada um, eu sou compliance. Então, há indicadores para cada um. Então, por exemplo, esse aqui é o que recebe os insumos. Então, vou medir ele de acordo ali, vou estabelecer metas, parâmetros, para eu poder fazer uma medição do bom trabalho, o que é adequado para ele. O outro é de produtividade, vai transformar um insumo em produto. Então, eu vou utilizar já outro parâmetro, porque a natureza do trabalho dele é diferente.
Esse terceiro aqui é o setor de vendas, contábil, da parte administrativa. Então tem um outro parâmetro que eu fico monitorando, tá? De forma que em todos os aspectos aqui, todas as fases, eu vou chegar ao quê? Na parte tributária. E se eu tenho esse controle, se eu tenho esses indicadores, eu consigo ir corrigindo distorções ao longo do tempo. E se eu corrijo essas distorções, eu vou conseguindo fazer o quê, pessoal? Eu vou tendo controle de quanto eu vou pagar de tributo. O quanto eu normalmente vai ser o meu lucro. E eu vou controlando tudo isso aí. Claro que uma coisa ou outra sai fora do controle, mas no geral eu consigo ter uma visão da minha empresa. E tudo isso aqui, esse compliance, essa estrutura, ela vai permitindo que a empresa trabalhe dentro da legalidade, cumprindo as normas, evitando multas, tudo isso aí. Due diligence fiscal, tá? É o processo sistemático de análise da situação tributária da empresa ou de alvos de aquisição, identificando os passivos contingentes, oportunidades de otimização e necessidade de regularização. Ok? Então, esse due diligence normalmente é feito, aqui nós estamos falando da parte fiscal, mas nós temos também uma auditoria de due diligence, que normalmente vai ser feita quando alguém quer comprar uma empresa. E aí ele levanta todos os dados. Aqui esse levantamento é exclusivamente fiscal. Mas se fosse somente esse nome aqui, seria uma avaliação completa da empresa para ver se vale a pena ou não. Então, eu tenho a auditoria de due diligence, ok? Que vai verificar a situação da empresa. Nesse caso aqui, no aspecto tributário, ok? Controles internos e estabelecimento de mecanismos de verificação e validação de informações fiscais, incluindo revisões periódicas, conciliações contábeis fiscais, aprovações hierárquicas para operações de maior risco. Ou seja, aqui eu olho para dentro da instituição e seus processos e começo a ter controle das informações fiscais, das revisões periódicas, conciliações contábeis fiscais, e aprovações hierárquicas, quando precisar fazer uma operação de maior complexidade, eu preciso de aprovação ali que vai gerar um maior risco, então eu preciso de uma autorização, normalmente, dos dirigentes da organização. Monitoramento regulatório, então, existem empresas, tá, que eles estão sobre viés regulatório. Então, por exemplo, se a minha empresa é de energia elétrica, então ela tem que obedecer à regulação da ANEEL. Então, existem normas específicas que têm que ser cumpridas. Então, tem que acompanhar essas mudanças. E aí, além das normas, nascem algumas tributações, algumas contribuições que estão sendo feitas, tem que ser feita em virtude dessas regulações. Então, a regulação pode ser de caráter tributário, quando normalmente nasce tributo, tá? Ou pode ser administrativa, em que você tem que se adequar a alguma coisa. Ferramentas de gestão. Então, tem diversas ferramentas que vão ajudar o quê? A melhorar
a gestão. Matriz de riscos fiscais, manual de procedimentos pode ser usado, sistema de workflow, dashboard de compliance, calendário de obrigações. Tudo isso aqui são ferramentas que eu posso implementar. É claro que existem outras, tá? Mas essas aqui são enumeradas pelo nosso material. Benefícios da gestão preventiva, aquela que nasce o quê? Antes. Quais são os benefícios? Redução de custo e compliance, minimização de penalidades, melhoria na previsibilidade fiscal, para ter o controle melhor, fortalecimento de governança corporativa, otimização da carga tributária. Okay? Então, eu passo a ter todos esses benefícios. A efetividade na gestão preventiva vai depender, pessoal, fundamentalmente do comprometimento da alta administração. Porque se a alta administração não abraçar o trabalho dessa gestão preventiva, ela não acontece. Eu lembro aí que quando trabalhava num determinado setor, se queria se plantar um sistema, podemos dizer assim, de administração estratégica, com diversas ferramentas e por aí em diante. E existia uma política sobre isso. E qual era as conversas nos bastidores dessa organização? Olha, não adianta, isso aí no papel é muito bonito, mas na prática o pessoal de cima não quer. Ele manda você cumprir, mas ele mesmo não quer, ele não dá exemplo e não dá capacidade de você cumprir. Então era uma política que servia assim para ser propagada, mas que na prática não se via nada, nenhuma ação proativa para que ela acontecesse. Aqui mesma coisa, essa efetividade, ou seja, a ocorrência de fato da gestão preventiva vai depender do comprometimento de quem? Da alta administração. Quando a alta administração quer, todos que estão subordinados a ela têm que seguir e normalmente seguem, porque eles passam a ser exemplo. Então aqui, ó, a efetividade da gestão preventiva depende fundamentalmente do comprometimento da alta administração e da criação de uma cultura organizacional voltada para o compliance. E aí a gente lembra de novo o que é o compliance. Ok? Compliance é tudo aquilo que vem trazer uma estrutura rigorosa para o comprometimento com leis, regulamentos, processos internos, otimização. É essencial que os controles sejam proporcionais ao risco. Então, por exemplo, eu tenho um risco bem pequenininho, tá? Então, por exemplo, eu tenho um risco aqui em que eu estou pagando um tributo, mas eu posso receber uma multa desse pagamento porque tem uma situação ali duvidosa, tá? Então eu utilizei para meu benefício, paguei menos. Nessa dúvida, eu utilizei a meu favor. Então a multa ela pode ser, por exemplo, até R$10.000. Ok? Aí, eu nesse controle aqui, na situação de controlar, qual o meu risco que eu tenho? De pagar 10.000. Esse é o risco. E para controlar esse risco, eu utilizei ali uma gestão de pessoal em que eu pago R$15.000 para o auditor controlar esse risco. Valeu a pena? Não, eu estou pagando mais do que o risco que eu estou correndo. Então,
Esses controles têm que ser proporcional ao risco identificado, tá? Regularmente atualizado para refletir mudanças no ambiente regulatório e no perfil de negócio das empresas. Normalmente, o que é feito? Tá? Existem diversos riscos da empresa. Então, há uma numeração decrescente. Primeiro, eu tenho o maior risco. 2, o segundo maior risco. E por aí em diante. E aí eu vou controlando aquilo que pode ter grande impacto. Porque existem situações que é risco, mas é mínimo o impacto da minha empresa. Contencioso tributário. E aí eu tenho o contencioso administrativo e o judicial. Contencioso tributário brasileiro é estruturado em duas esferas, administrativa e judicial. Compreender características e procedimentos e estratégia adequada para cada um é fundamental para a tomada de decisões e decisões eficazes em situações de litígio fiscal. Eu tenho de litígio, eu tenho um conflito de interesses. Ok? Do lado, normalmente, está o polo ativo e do outro lado, o polo passivo, que normalmente é quem deve o tributo. E aí, diante desse contencioso, eu tenho alguns aspectos, ó. Dentro do contencioso administrativo, vamos lá. Eu tenho alguns órgãos que trabalham nele, o CARF, o DRJ, Conselho de Contribuintes. O prazo, normalmente, dentro desse contencioso administrativo, é 30 dias da ciência do ato. Lembra que eu falei que nasce a lei, em sentido abstrato, ocorre, tá? Que é abstrato, a situação concreta que estava prevista na lei. Ou seja, estava na lei definindo que era para pagar tributo, ou seja, ocorre o fato gerador da obrigação tributária, e aí nasce a obrigação de pagar. Que nós chamamos de obrigação tributária. Aí vai me acontecer o lançamento. Sem um lançamento eu não posso cobrar o tributo. Então, o lançamento é verificação da ocorrência do fato gerador, tá? Determinação do montante integral do tributo, ok? E aí eu tenho diversas fases que eu tenho que fazer a verificação para fazer esse lançamento, para verificar que isso ocorreu concretamente. Ok? Fiz o lançamento, aí vou notificar o contribuinte, e aí ele vai ter o quê? 30 dias para pagar. Mas ele pode não pagar. Ele pode entrar com uma impugnação. É quando ele fala, não concordo com esse lançamento de tributo. E por aí em diante. E aí nós vimos em aula lá, principalmente na aula 1, que isso aí pode ter diversos desdobramentos. Ok? E aí, quando eu tenho contencioso, que eu discordo, eu vou entrar o que aqui, dentro desses 30 dias? Com a impugnação. Ou seja, eu vou falar, fisco, eu não concordo com esse tributo. E esse custo de fazer isso é menor, porque não tem custo processual
Normalmente dura de 2 a 4 anos para o julgamento. Não existe liminar disponível. A execução é automática esse procedente. Por quê? Porque é o próprio fisco que julga. Agora, eu não quero que isso seja julgado no fisco. Eu vou utilizar o quê? O judicial. E aí eu posso ir para a Justiça Federal, Estadual, Municipal. Isso vai variar o quê? De acordo com o tributo. Se é um tributo federal, na vara federal. Se é um tributo estadual, na vara estadual. Se é um tributo municipal, também vai estar na estadual. Tá? Porque não existe justiça municipal. Ok? Variável conforme a ação. Maior custo de honorário. Depósitos. Ok? Então, muitas vezes, eu tenho que fazer o depósito do tributo. Dura, em média, entre 5 e 15 anos. Liminar, é possível liminar em alguns casos. E execução, depende o quê? Do trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. E aí, para fazer contencioso administrativo e o judicial, eu tenho que seguir etapas. Por exemplo, no administrativo, ele tem o lançamento e a notificação. Vai abrir o prazo que, em regra, de 30 dias. Ok? Aí o contribuinte ele vai fazer o seguinte: olha, não concordo, não concordo. E aí vai fazer a impugnação. Nós vamos ter o julgamento da primeira instância e o recurso voluntário ou a ex officio, caso a fazenda pública perca. Se ela perder, ela vai entrar. Se houver essa perda, ela vai entrar com recurso. Okay? Já se o cidadão ele ganhar, o recurso vai ser voluntário. Julgamento pelo CARF. Então, por exemplo, eu entrei com recurso de um tributo federal, quem vai julgar? O CARF. Em regra, o CARF. É municipal estadual. Existe um colegiado ali para fazer esse julgamento, dentro do município e dentro do estado. Etapas do processo judicial. Então tem que nascer ali com a petição inicial, e aí tem que ter todos os elementos de admissibilidade ali da ação. Há uma contestação da fazenda, então a fazenda vai se manifestar. Há uma instrução probatória, ok? Ou seja, normalmente os servidores ali, o pessoal da assessoria, daquele gabinete do judiciário, vai fazer ali uma instrução, tá? E aí pode ser adicionado provas. Dessas provas até a conclusão dos autos. Para o juiz emitir a sentença em primeiro grau. Ok? O juiz emitiu a sentença em primeiro grau, aí cabe recurso, normalmente, até para o próprio juiz que emitiu a sentença ou para os tribunais superiores. Ou seja, de segundo grau em diante. Situações comuns de litígio, discussão sobre deduções, sobre creditamento, base de cálculo, aplicação de benefícios, questionamento sobre preço de transferência em operações com partes relacionadas e por aí em diante. Há diversos litígios, sempre vai haver e vai continuar havendo. Ok? O que é preocupante aqui?
é buscar identificar o risco para poder gerir, fazer a gestão de risco e minimizá-lo. Ok? Ou seja, reduzir a probabilidade de eu pagar alguma coisa referente a esse risco. A escolha entre a esfera administrativa e judicial deve considerar fatores como complexidade da questão, jurisprudência aplicável, necessidade liminar, recursos disponíveis. Então não é algo fácil. Eu tenho que pegar e estudar as duas situações. Se eu for pela via administrativa, o que pode acontecer? Se eu for pela judicial, o que pode acontecer? Quais são os custos de cada uma? Frequentemente, a estratégia mais eficaz envolve o esgotamento da via administrativa antes do ingresso na esfera judicial, especialmente quando há precedente favorável no cargo. Então, o que normalmente a pessoa faz? Ele ingressa na via administrativa, aguarda julgamento. Teve parecer favorável? Ok. Teve desfavorável? Recorre. Na via administrativa. Perdeu o recurso? Aí ele ingressa com ação judicial. Nesse caso, somente se ele perdeu. Por quê? Porque ele pode ganhar aqui, ó, na via administrativa. E aí o custo, ele não tem custo de honorário, ele tem que pagar advogado, ok? Então, o custo é bem menor. Então, muitas vezes, ele tenta na parte administrativa, e se ele perder, ele recorre através da ação judicial. E muitas vezes ele já sabe que vai ganhar aqui na via administrativa. Por quê? Porque ele olhou os precedentes. Ele estudou isso. Mas vamos dizer que ele vê ali que a Fazenda Pública normalmente dá nega. Ele vai entrar aqui, vale a pena? Muitas vezes vai valer, outras não. Se ele quer ganhar tempo, ele entra mesmo sabendo que vai perder. Se ele já quer resolver a situação de fato, ele vai direto com a ação judicial. Então ele tem que estudar tanto o fisco, para saber os precedentes de julgados semelhantes, quanto a jurisprudência. Aquilo que é julgado lá no Poder Judiciário. É importante destacar que o CARF tem adotado posicionamento mais favorável aos contribuintes em alguns temas, como dedutibilidade de despesa com reorganização societária e o conceito de insumos para fins de acreditamento de PIS/COFINS, criando oportunidades para solução administrativa de litígio, que tradicionalmente demandavam discussão judicial, ou seja, aquilo que ia para o Poder Judiciário está sendo normalmente resolvido ali no processo administrativo de fato. E aí, quais são as estratégias para diminuir, mitigar esse risco? A mitigação eficaz do risco requer abordagem multifacetada, ou seja, eu vou combinar instrumentos preventivos, corretivos e estratégicos. Eu não vou trabalhar com uma abordagem somente. Normalmente, aqui eu tenho, podemos dizer assim, uma solução mais eficaz.
mas nem por isso eu vou deixar de utilizar a correção e nem deixar de utilizar a estratégia. As alternativas disponíveis no ordenamento brasileiro oferecem diferentes níveis de segurança jurídica e custos associados, devendo ser selecionado conforme o perfil de risco e recursos disponíveis da organização. Então, eu tenho que utilizar algo de acordo com o meu perfil. Se meu perfil de risco é alto, eu tenho que utilizar um instrumento que controle esse alto risco. Se é baixo, eu não preciso de um sistema muito robusto. Eu vou utilizar um sistema com menor pessoal, menor quantidade de pessoal, menor complexidade, ok? E aí também o que vai influenciar? A quantidade de recurso disponível. Então, depende também do porte da empresa, da organização, tudo isso. Consultas à Receita Federal. Então, posso utilizar consulta? Então, existem situações em que eu posso fazer uma consulta à Receita. Né? Consulto antes para depois, sabendo da resposta, tomar a decisão. Planejamento tributário lícito é aquele que utiliza a lei, então dentro dos limites legais, então é outra decisão que eu posso tomar. Transação tributária, que é um acordo entre contribuinte e fisco com redução de penalidade, ok? E parcelamento de débito. Programa de conformidade, sistemas estruturados na governança tributária, que demonstra o comprometimento da empresa com o cumprimento de obrigações fiscais. Pode incluir certificações, auditorias internas, treinamento, código de conduta. Então, aqui, quando a empresa ela adere a esses programas. A seleção da estratégia adequada deve considerar não apenas a eficácia e o custo, mas também o time necessário, a complexidade da questão, o apetite a risco da organização. Frequentemente, a combinação de diferentes estratégias produz resultados superiores a uma estratégia isolada. É fato. Então, vou utilizar uma estratégia só se eu posso utilizar 2, 3? Não, posso fazer uma combinação delas. Impacto no planejamento tributário estratégico. Qual é o impacto, pessoal? Então, a avaliação sistemática de riscos fiscais tornou-se elemento central do planejamento tributário moderno, influenciando decisões estratégicas fundamentais das organizações. Esta integração permite que as empresas tomem decisões mais informadas, balanceando potenciais benefícios fiscais com os riscos associados e seu custo de medicação. Então, aqui, o que eu faço? Eu produzo dados, informações, ok? Para que eu possa tomar decisão. Escolha do regime tributário. Isso aqui a gente viu em aulas anteriores, tá? Que eu posso escolher, optar entre o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Não deve considerar apenas a carga tributária nominal. Isso aqui a gente está cansado de bater na tecla. Mas também os respectivos riscos específicos de cada regime. Ok? Então tem que olhar ali a análise de risco. Por quê? Porque às vezes um regime ele é melhor em questão econômica, mas eu acabo tendo um custo muito alto de questão de obrigação
de obrigação tributária. Ok? Então, quando eu vou cumprir uma obrigação acessória, dependendo da complexidade da minha empresa, a economia financeira que eu tive por aquele regime não compensa o custo que eu vou ter com as obrigações acessórias. Então, tem que fazer essa mitigação. Normalmente, a gente faz isso através de projeções, ou o que nós chamamos de simulação. E simulo lá no simples, simulo no lucro presumido e simulo no lucro real, tanto para valores quanto para obrigações acessórias, mais outras encargos decorrentes. Então, faço a simulação no geral e vejo qual é melhor. O lucro real, embora oferecendo maior precisão na operação, expõe a empresa a maior complexidade, porque eu tenho que apurar de fato qual foi o lucro. Tá? Maior complexidade de compliance e potencial de questionamento de despesas dedutíveis. Tá? Por quê? Porque aqui normalmente eu consigo deduzir mais despesas. Mas essas deduções muitas vezes são o quê? São questionadas. Empresas com operações internacionais, por exemplo, pode optar pelo lucro real, mesmo quando presumido seria mais vantajoso numericamente, considerando a segurança jurídica superior na aplicação de regras de preço, de transferência e aproveitamento de créditos fiscais. Então, muitas vezes, o lucro presumido às vezes vai me dar ali um valor mais alto, se eu for olhar pelo tributo. Mas o lucro real me dá uma segurança maior. E aí, eu opto pela segurança, eu opto pelo valor. Tudo isso eu tenho que verificar. Por quê? Porque aqui eu posso estar correndo determinado risco em que esse valor aqui possa aumentar. Se acontecer alguma coisa que esse risco se transformou, por exemplo, numa multa, numa autuação de alto impacto. Então, tudo isso eu tenho que colocar e fazer projeções, simulações, estudar cada caso separadamente. Estrutura societária, reorganizações societárias devem equilibrar a eficiência fiscal e exposição ao risco. Hold patrimonial podem otimizar a tributação sobre dividendos, mas criam o quê? Uma complexidade adicional de compliance e potencial questionamento sobre propósito negocial. Então, aqui, eu posso tomar determinada situação criando uma hold? Posso. Mas aí eu vou ter que controlar mais bens. E também eu vou ter que ter uma compliance maior estruturada. Então, tudo isso tem que se colocar no papel e nas projeções. A criação de subsidiária em jurisdições com regime fiscal diferenciado requer análise cuidadosa. De quê? Dos riscos. Caracterização como a estrutura artificial, especialmente após mudança introduzida pela Lei 12.973 sobre transparência fiscal e internacional. Então, outro fato aqui que eu também tenho que tomar cuidado. Tá? Deixa eu pegar uma água. Fases do planejamento. Então, tem algumas questões aqui que são um pouquinho mais complexas que outras, mas, no geral, pessoal, a disciplina dá para a gente abordar de forma prática, tranquila, ok? Só tomar cuidado com algumas conceituações, mas a gente vem seguindo o mesmo norte que a gente iniciou lá na primeira aula,
Então, vamos seguindo a mesma estratégia. Fase do planejamento, avaliação de cenários tributários. São aquilo que nós chamamos de projeções. Considerando probabilidade, questionamento fiscal e custos associados, utilização de ferramentas de análise quantitativa para modelagem de risco. Ok? Implementação e execução de estratégias selecionadas com documentação robusta de propósito negocial e implementação de controle específico para o quê? Monitoramento de riscos identificados. Terceira fase, monitoramento, acompanhamento contínuo da efetividade das estratégias implementadas e ajuste necessário em resposta a mudanças regulamentares, alterações no perfil de risco da empresa. Ou seja, eu implementei algo, eu vou monitorar, certo? Nem sempre aquilo que eu implementei vai acontecer da maneira que eu planejei. E aí eu preciso, muitas vezes, se adaptar. Então, eu fiz um planejamento fiscal para determinada situação de venda de produto. E aí, quando eu fui ver na prática, não dá para ser colocado em prática algumas coisas daquele planejamento. E aí eu vou adaptando. Ou eu fiz, está funcionando perfeito, mas a legislação mudou. E aí eu tenho que fazer alteração. Então, eu tenho que sempre estar ali fazendo o acompanhamento contínuo. Caso prático, uma empresa do setor tecnológico avaliou migrar do Simples Nacional para o lucro presumido, visando a economia de 2 milhões anuais. A análise de risco identificou a exposição potencial de 5 milhões em questionamentos sobre receita de licenciamento de software, levando à manutenção do regime anterior até obter uma consulta formal do tema. Ou seja, eu estou no Simples Nacional, tá? Por exemplo, eu pago aqui 10 milhões anuais, certo? Se eu migrar para o lucro presumido, eu pagaria 8 milhões. Pô, se eu olhar sobre só o aspecto tributário, ok. O problema é que eu tenho um risco aqui de pagar mais 5 milhões. Por quê? Porque existe o questionamento sobre a situação do software. Isso aqui não está muito seguro. O risco aqui eu não sei qual, eu não consigo avaliar esse risco. Ou seja, quando eu não consigo avaliar, às vezes, pelo princípio da prudência contábil, normalmente a gente joga lá para cima, ou seja, joga o risco como alto. Então, enquanto eu não tiver informação, não me compensa. Porque eu posso estar pagando 8, mas também posso pagar 8 mais 5, que é 13. E aí eu vou pagar mais. O que vai fazer? Como eu tenho maior segurança aqui, eu permaneço pagando 10. Porque é melhor pagar 10 do que arriscar pagar 13. Planejamento tributário contemporâneo exige uma abordagem multidisciplinar, integrando conhecimentos contábeis, jurídicos e de gestão de risco. Profissionais de área devem desenvolver competências analíticas para a quantificação de riscos e habilidade de comunicação para apresentação clara dos trade-offs aqui das escolhas conflitantes envolvidas nas diferentes alternativas estratégicas da administração, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso tomar decisão 1, 2 ou decisão 3. O trade-off é que se eu escolher 1, eu elimino essa possibilidade 2 e 3 aqui. Ou se eu escolho 2, eu elimino 1 e 3. E por aí em diante.
Então, eu tenho que ter uma comunicação analítica, eu tenho que saber quantificar. Olha, para eu fazer esse processo 1 aqui, a quantificação é tal. Para fazer o processo 2, quantificação tal. Para seguir esse processo 3, a quantificação é tal. Eu tenho benefícios. Eu tenho aqui os malefícios. E aí vou pontuando cada uma. E faço uma comunicação adequada. Para quem? Para a alta administração. Caso prático, ser lições aprendidas. A análise de casos reais oferece insights, ou seja, aquilo que nós podemos visualizar, tá? Mesmo que mentalmente, valiosos sobre consequências práticas de diferentes abordagens de gestão de riscos fiscais. Exemplos a seguir ilustram tanto sucesso quanto fracassos empresariais na administração de exposições tributárias, fornecendo lições aplicáveis a diversas situações organizacionais. Então, quando eu faço análise de casos reais que já aconteceram, é exatamente para que eu não cometa o mesmo risco de algumas empresas que já cometeram lá atrás, de exemplos que eu posso tirar de empresas atrás. Então, estou fazendo um insight aqui. E aí eu vou analisar quais foram os casos de sucesso, os casos de fracasso, para que eu, se tiver de copiar um caso de sucesso, que assim copie, mas que eu não cometa o mesmo erro, sabendo que alguém já cometeu lá atrás. Por exemplo, nós temos o caso da Petrobras, enfrentou uma autuação de 18 bilhões relacionada à aplicação do regime especial de importação de bens destinados à exploração petrolífera. Repito, a empresa optou pela estratégia do litígio administrativo e judicial ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela entrou na esfera administrativa, ela entrou no judicial, obtendo decisões favoráveis que resultaram em economia superior que a 10 bilhões. Então, quem teria que pagar 18 pagou, teve economia de 10, pagou o quê? Somente 8. Para isso, qual foi a lição que ela teve? Documentação robusta desde a importação, ou seja, ela guardou toda a documentação. Estratégia, múltiplas frentes de defesa. Ela entrou o quê? Tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Resultado, precedência favorável da STJ. Quando a STJ é favorável, a esfera administrativa aqui o processo caiu. Reorganização societária, o caso da Vale. A reestruturação societária da Vale em 2017 foi cuidadosamente planejada. Foi planejada, preste atenção. Consultas prévias à Receita Federal sobre aspectos tributários críticos. Então, ela fez consulta à Receita sobre situações que não dava para responder ali, porque provavelmente não houve caso semelhante, era uma situação complexa. Essa abordagem preventiva evitou questionamentos posteriores que poderiam comprometer a operação, demonstrando valor estratégico da gestão proativa de risco, ou seja, antes de colocar na prática, às vezes ela até sabendo que poderia ter um enquadramento favorável, mas ela foi lá na Receita perguntar se era isso mesmo. Ou seja, consulta preventiva são investimentos estratégicos. Estratégia, engajamento proativo com a autoridade. Resultado, operação sem questionamento fiscal. Por quê? Porque ela consultou antes. Magazine Luiza, aproveitamento de créditos. A varejista enfrentou questionamentos sobre creditamento de PIS e COFINS na aquisição de embalagens e materiais promocionais. A falta de documentação adequada sobre a essencialidade desses itens
para atividade empresarial resultou em autuação de 45 milhões, posteriormente reduzida para 12 em transação, ou seja, em negociação com o fisco. Lição: documentação contemporânea é essencial, ou seja, documentação robusta. Estratégia: transação como alternativa viável. Ela já teve um prejuízo. O que foi melhor? Negociar através da transação com o fisco. Resultado: redução significativa do passivo, porque quem ia pagar 45, paga 12, consegue reduzir ali o seu passivo. Os casos apresentados evidenciam padrões consistentes que se repetem. Empresas que investem em gestão preventiva de risco mantêm documentação adequada de suas posições tributárias. Obtêm resultados significativamente superiores em litígios fiscais. Por quê? Porque se consegue provar. Ao contrário, e aí vamos lá, ao contrário, de organizações que adotam abordagem reativa. Precisa guardar documento? Não. Depois a gente vê. Enfrentam custos exponenciais. Ou seja, 12 milhões, no caso da Magalu, é um valor exponencial. Maiores resultados, exponencialmente maiores e resultados menos favoráveis. Conclusão: papel estratégico da gestão de riscos fiscais. Qual é o papel? A gestão de riscos fiscais transcendeu sua função tradicionalmente defensiva para tornar-se elemento central de estratégia empresarial moderna. Em um ambiente regulatório complexo e dinâmico, como o brasileiro, a capacidade de identificar, avaliar e mitigar riscos tributários determina não apenas a conformidade legal, mas também a competitividade e sustentabilidade financeira das organizações. Ou seja, eu vou identificar riscos para cumprir a lei, ok, mas também para reduzir custos. Isso aqui vai o quê? Vai me trazer sustentabilidade financeira e maior competitividade. Então aqui eu posso ter proteção patrimonial, vantagem competitiva, posso utilizar governança corporativa, credibilidade institucional, decisão estratégica, eficiência operacional. Tudo isso faz parte o quê? Da gestão de risco. O contador estratégico, o profissional contábil moderno deve desenvolver competências que vão além do conhecimento técnico tradicional. É essencial dominar ferramentas de análise quantitativa de risco, compreender um ambiente regulatório em constante mudança, ou seja, entender que as leis, as regulamentações estão mudando todo dia. Desenvolver habilidade de comunicação que permita traduzir as complexidades técnicas em informações acionáveis para a auto-administração, ou seja, eu transformo aquilo que eu detecto, a minha detecção, em informações. E comunico, faço a comunicação adequada para quem? Para alta administração. Então, esse aqui é o papel do contador. Transmitir o quê? Informações aos usuários, não é isso? E aqui, no caso do contador estratégico, referente
ao profissional moderno da área de gestão tributária, ele vai fazer a detecção de um ambiente muito complexo. E ele tem que transformar isso em dados de forma que a alta administração, e muitas vezes pessoas que não entendem tanto da parte contábil, da parte tributária, possa compreender essa complexidade. Nada adianta ele detectar e não conseguir transformar essa comunicação de forma que esses que tomam a decisão possam compreender. A capacidade de antecipar mudanças regulamentares, ou seja, avaliar seus impactos potenciais e propor soluções preventivas. Torna-se o diferencial competitivo fundamental na carreira do profissional. E aí nós estamos falando ali do contador ou profissional de ciências contábeis. Então a gente toma decisão antes, se antecipa as mudanças regulamentares, antes que haja, por exemplo, a reforma da Previdência, eu já estou ali me inteirando que pode acontecer, quais são os seus impactos, vou verificando os impactos, já vou fazendo uma série de vou elencando diversos situações que são mais favoráveis, tá? Vou colocando soluções para problemas que poderiam vir com a entrada em vigor dessa reforma e vou aí tomando diversas decisões, pessoal. Então isso é essencial para o profissional contador, profissional de ciências contábeis. Tendências futuras. E aí nós vamos ver a digitalização crescente dos processos fiscais. Alguns processos são já feitos de forma eletrônica. O aumento de transparência exigida pelos órgãos reguladores. A complexidade crescente de operações empresariais. Demanda evolução contínua. Então, qual é a demanda? Evolução contínua das práticas de gestão de riscos fiscais. Eu tenho que estar sempre fazendo essa detecção e sempre sabendo como trabalhar com esses riscos, caso detectado. Tecnologia como inteligência artificial e machine learning começam a ser incorporadas para identificação automática de risco e otimização do processo de compliance, criando novas oportunidades e desafios profissionais. Então, o que aqui eu tenho? A integração com aspectos tecnológicos. E eu já venho falando isso aqui há longo tempo. Nós temos que ter essa integração. A cada dia que passa, o que o fisco ele exige? Conhecimento tecnológico. Reflexão final. A excelência da gestão de riscos fiscais não se mede apenas pela ausência de autuações, mas pela capacidade de criar valor através de decisões tributárias informadas, éticas e estrategicamente alinhadas a objetivos empresariais de longo prazo. Ou seja, a excelência não é apenas não ter autuações. É excelente não ter autuação nenhuma, mas o que eu produzi de valor? Eu não posso ir além? Eu não posso reduzir os meus tributos? Eu não posso tomar decisões éticas de forma que a minha empresa ganhe valor na sociedade pelas suas práticas éticas, pelas suas práticas sustentáveis? Então, eu tenho que ir muito além, tá, daquilo que é não ter autuação, não receber autuação no fisco. Ok? Eu posso melhorar muito mais. E isso é uma reflexão final que todos nós temos que ter.
A sustentabilidade financeira no contexto brasileiro depende fundamentalmente da integração eficaz entre planejamento tributário, gestão de risco e governança corporativa. Profissionais que dominam essa integração posicionam-se como parceiro estratégico, essenciais para o sucesso organizacional, contribuindo não apenas para a conformidade fiscal, mas para a criação sustentável de valor para todos os stakeholders envolvidos. Ou seja, eu apenas não estou ali contribuindo para cumprir a lei, mas eu estou criando um ambiente de valor e todos interessados, esse valor é, de fato, voltado para todos interessados na corporação. E aí, pessoal, nós terminamos essa aula, acredito que tenha sido uma aula bem agradável, trouxe aqui da melhor maneira possível todas as abordagens, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, que venham curtir essa aula e aguardo vocês aí numa próxima aula, ok? Abração a todos, até a próxima semana.